Queridos, de novo aqui, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos junto aqui para responder mais um questionário. Eu achei muito legal esse novo formato, com 5 grupos só, mas tem que estimular as pessoas a participarem mais. Gostei muito do que a Bruna fez e me mandou um relatório das pessoas que estão participando. Faça isso também, que dá pra gente cobrar individualmente aqueles que estão em falta. Tá bom, queridos? Vamos lá, sem mais delongas, vamos agora às respostas desse questionário nosso aqui. Ou não conseguimos fazer ontem no domingo, que hoje, na segunda, estamos fazendo. Não podemos passar uma semana sem responder as perguntas, que hoje ainda tem questionário novo. Vamos lá? Pergunta número 1 fala: o que os judeus sentiram quando uma grande multidão veio para Paulo e Barnabé naquele sábado? Segundo a gente conversou, era Atos 13:45. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E vamos ver o que a resposta do grupo A trouxe pra gente. Questionário 10, Atos, capítulos 11 a 20. Primeira pergunta: o que os judeus sentiram quando uma grande multidão veio para Paulo e Barnabé naquele sábado? Resposta: eles ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Atos 13, versículo 45. Pai, é isso mesmo, pai? Me conte aí qual foi o sentimento que esse povo sentiu mesmo. O problema de inveja é próprio do homem, né? Próprio do homem, da descendência de Adão. É sempre importante dizer isso, que é uma tendência, uma coisa que, dependendo do nosso aparelho que deixa mais gás ou menos gás, isso assume atitudes catastróficas, cara. Há pessoas que se mordem de inveja, cara. É coisa terrível. É mal assim mesmo, viu? É natural do ser humano, né? Natural. Isso foi, inclusive, a causa da morte de Jesus também, né? Isso. Que começa a ter proeminência alguém, o pessoal, Claro. não é possível ser mais do que eu. E aí eu Por que vou não abafar. eu? Por que não eu? Aí faz de tudo para abafar o outro. E com Paulo fizeram isso. Então a multidão toda foi lá assistir Paulo. E aí é isso que o pessoal falou. Por que ele? E eu que tô aqui há tanto tempo não tenho isso. Por favor. Santo na casa não faz milagre. É um sentimento terrível. Que a gente possa pedir a Deus para a gente nunca aninhar no nosso coração. Deixa eu falar uma coisa de propósito. No início da sua palavra, você falou, exortou os irmãos a serem ativos, a fiscalizarem e tudo mais. Eu acho que muito bom para você que está aí, seja você um comandante aí, seja você um liderado, o importante é ter a ideia de que isso é uma missão. E aí entendo o seguinte, alguém pode falar assim, mas o que eu vou levar nessa? Isso é uma atitude egoísta. Eu estou envolvido na missão de Cristo, não para colher frutos para mim, ainda que eu os tenha. Mas eu estou envolvido no ministério de Jesus por conta de ajudar as pessoas. É sacrifício vivo. Eu paro de pensar, Filipenses diz isso no capítulo 2, para de pensar nas suas coisas. Então, quando você se envolve, e o interesse é esse, aí, inclusive da Bruna, que você falou, é importante que eu estou fazendo algo para o meu irmão. Cara, e aí a pergunta que eu fiz ontem no culto vale aqui também. O que você tem feito pelo seu irmão? Além de levar a sua vida a sério, de purificar-se, na força do Senhor você ter uma vida séria, além disso, o que é que você tem feito pela igreja e pelo seu irmão? Isso é uma verdade. Nosso valor nessa terra só tem utilidade se a gente for útil para as pessoas. Então, fica a dica aí para a gente refletir de fato se a gente está vivendo para nós mesmos ou se a gente está vivendo para que outros possam viver. Tá bom, queridos? Vamos lá, pergunta número 2. Em que local aconteceu o episódio da questão acima? Segundo consta, seria Atos 13:14. Diz assim, e eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entrando na sinagoga, no dia de sábado, assentaram-se. Então vamos ver o que os irmãos responderam nessa pergunta número 2. Vamos ver. Oi, Dani, tudo bem? No meu grupo tá tendo... Perdão. Vamos aqui agora. Vai. Daniel, boa tarde, que é Simone do grupo da Vivian. Eu vou responder a segunda questão. Em que local aconteceu o episódio da questão acima? Aconteceu na Antioquia da Pisídia. Atos 13:14.
Maravilha, muito legal essa afirmação. Uma pessoa diferente, a Simone que mandou aqui. Isso é muito legal, deixar bem coletivo o negócio. Ela acertou, pai? Desse tumulto, eu não entendi direito, eu não sei, eu acho que está certo. Ela falou da Antioquia da Psídia. Psídia. Onde aconteceu isso? Foi na Antioquia da Psídia. Aconteceu o quê? Esse evento aí, essa situação da inveja do povo de Paulo ter voltado. Sim, definitivo. Eu fiquei confuso, eu falei, ai, caramba, e agora? E agora? E agora? Da onde que vem esse negócio? Então é isso mesmo. É isso mesmo. A Antioquia foi a cidade... Depois você faz, antes de terminar, um roteiro rapidão do que aconteceu na primeira viagem, que hoje está terminando a primeira viagem missionária de Paulo, que segundo o cônsul durou uns 5 anos mais ou menos essa viagem. Eu não sabia desses 5 anos, isso para mim foi novidade que eu não sabia. Mas é a viagem. Vamos lá. Pergunta número 3. Quem os judeus instigaram, na verdade? Então, houve um problema de digitação. Para se opor a Paulo. Estaria em Atos 13:50. Atos 13:50 diz, os judeus, porém, incitavam olha só, algumas mulheres piedosas e de alta posição e os principais da cidade e perseguiram Paulo e Barnabé e os expulsaram da sua região. Vamos ver aqui o que diz. O grupo C ficou responsável pela questão 3 e 8. A questão de número 3 diz, quem os judeus investigaram para se opor a Paulo? A resposta se encontra em Atos 13:50, que diz, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. É isso mesmo, pai? É isso mesmo, é uma coisa interessante essa tradução, versão da Bruna, ela fala assim, pessoas educadas, pessoas finas, e aqui o texto, outro texto, ele diz que eram mulheres de alta posição, não necessariamente uma pessoa da alta posição seja uma pessoa nobre, né? Amém. Então ele instigou todo mundo, de novo, mesma coisa com Jesus, né? Instiga as pessoas à volta para que o povo fique contra e aí ele tenha força. Porque o povo que não conhece a palavra, ele é tolo. E é manipulável. E aí há uma aplicação para você. Boa, isso aí. Que se você não conhecer a palavra, chega lá um cara carismático, um cara bonito, um cara de grande voz, ele vai te achar, você vai achar que ele é um anjo de Deus. Se não tem a autoridade é da palavra, se não tem a palavra, chute. Então Chuta as igrejas hoje estão todas cheias de pessoas manipuladas porque não conhecem. Não conhece a palavra. E aí são levadas pelos maus líderes. É isso aí. Cara, que sério. Interesseiros, E muitas vezes, muitos líderes que passaram, alguns deles passaram por um seminário e, na verdade, também não sabem nada. Sabem letra, mas não sabem nada. São cegaço. Se não tem o Espírito de Deus, não vale nada. 4. Depois da Antioquia, da Psídia, qual a próxima cidade a ser visitada? Estaria lá em Atos 13:51. Sacudindo, porém... 13:51? Isso. Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. Vamos ver aqui se o pessoal respondeu certo. Respondendo a pergunta 4, que pergunta assim, depois da Antioquia da Psídia, qual a próxima cidade a ser visitada? Está em Atos 13:51, que diz assim, e estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Então, acertaram, pai? Perfeito. Então, só para começar a construir, eles estavam na Antioquia da Psídia e foram para Icônio nesse momento. Isso, meu amigo. Como nós já estamos vendo, tremendamente perseguidos, não porque por eles, é claro que pela palavra que prego. E todas as vezes que nós assim fizermos, vai haver restrição, vai haver oposição, vai haver inveja, vai haver tudo. É horrível. É natural, a perseguição faz natural, parte, né? é próprio Jesus fala, assim fizeram com os apóstolos que foram antes de vocês e vão fazer com a gente também. Sempre assim, Não tem como fugir. Mas isso vale a pena, né? Vale Exultai a pena. e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. E claro que a gente sempre tem a consciência de que a soberba não pode, né? Imaginar, pô, eu sou bom mesmo. E não é, não. A grande glória nossa é sermos instrumentos que não danificamos o som daquele que emite o som, né? Só não pôr a mão, nossa mão imunda no que é santo, né? É isso aí. Eclesiastes 10:1. Maravilhoso. Pergunta número 5, em Icônio, que eles chegaram. O que afirma que Paulo e Barnabé eram discípulos? A resposta estaria em Atos 14:3. E diz assim passaram muito tempo falando corajosamente acerca do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, e agora,
permitindo que, pelas mãos de Paulo e Barnabé, se fizesse sinais e maravilhas. Eu vou colocar uma reflexão legal do Ioiô, então é um pouquinho longa, mas vale a pena a gente ouvir. E aí, Dani, aqui é o Ioiô, aqui parei de brincadeira. Ao grupo E, coube a pergunta 5 também, em Icônio, que afirma que Paulo e Barnabé eram discípulos. E a resposta está em Atos 14:3, que diz que Deus realizava sinais e maravilhas pelas mãos deles, confirmando a palavra que eles pregavam. E eu gostei muito dessa questão, deu uma discussãozinha, uma reflexão legal aqui com a galera, e porque essa passagem está de comum acordo com o que Jesus diz sobre os sinais que vão acompanhar os que crerem nele, né? Em Marcos 16, do 17 ao 20. E lá no finalzinho vai falar que eles vão impor as mãos sobre os doentes e esses vão ficar curados. Em outro trecho também Jesus vai falar assim que se eles não virem milagres, eles jamais crerão. Então acredito também que especialmente para aquela época, para aquele determinado momento, era imprescindível, né? Era muito importante ter os milagres, senão as pessoas de fato não iam acreditar. Então isso aí mostra assim que eles criam em Jesus, né? Só que, por exemplo, se a gente quer fazer uma autoanálise, né? Se a gente realmente quer ver se uma pessoa é discípulo de Jesus, aqui tem uma outra coisa que Jesus falou que é muito interessante. Em João 13:35 ele vai falar: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, o verdadeiro sinal, né, o sinal excelsior, maravilhoso de que uma pessoa realmente é discípulo de Cristo é o amor que ela tem aos outros. Então, eu achei isso muito legal, né, nessa questão 5. E aí, pastor? Mandou bem o irmão? Mandou bem. Aliás, tem algumas coisas que eu tenho que comentar sobre isso. Com relação aos milagres, você fala assim, mas o homem não é o mesmo, a situação não é a mesma? Não é, porque naquele tempo nós não tínhamos a palavra. Neotestamentário não tinha nada. Não tinha nada. E aí, pronto. E aí é mesmo a comprovação de que aquele que estava emitindo, aquele que estava falando, ele representava o Senhor aqui neste mundo. Então, sempre entendendo, hoje existem sinais, maravilhas, claro, ninguém vai se contra, nada. Agora, que não pode ser show, né? Show da fé. Deus meu. Não pode ser show. Isso é uma necessidade da igreja e essa necessidade sendo suprida, Deus é exaltado. E gostei muito da palavra dele quando ele falou assim,